A terra de Nosso Senhor do Bonfim, a terra de nós, com o poder de Deus. E a graça de Deus, a terra é de nós, nossa terra e nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ninguém nos ama mais. Também nosso, de quem lutou, teve a coragem, acreditou. O campo é nosso, de quem lutou, teve a coragem, acreditou. Ao longo de 3 séculos, foram deportados como escravos da África para o Brasil mais de 4 milhões de africanos de várias etnias. A maioria dos velhos não aguentam, vão morrer. O regime escravocrata foi duro e desumano. O escravo era simplesmente considerado como mercadoria, uma peça como outra qualquer, a ser usada e desfrutada ao máximo, vendida e até mesmo eliminada. O excesso de trabalho, maus tratos, castigos corporais e morais fizeram aflorar nos escravos o sentimento de protesto e revolta, tais como trabalhos mal feitos, suicídios, abortos, rebeldia coletivas e individuais, e até mesmo a morte de seus donos e feitores. Coragem, acreditou. A solução mais radical era a fuga para as matas, o que favoreceu a formação de muitos quilombos que se tornaram uma grande preocupação para a estabilidade do sistema escravocrata. Nesta nova realidade, os ex-escravos criaram uma forma comunitária de sobrevivência como pessoas livres. Já faz mais de 12 anos que os negros estão sofrendo. E a maioria... Os quilombos foram milhares e se espalharam por todos os territórios da colônia. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, liderado por Ganga Zumba e Zumbi. Conseguiu resistir a ataque de inúmeras expedições organizadas pelos latifundiários e autoridades coloniais. Depois de um século de lutas e resistência, o quilombo foi destruído pelos bandeirantes do paulista Domingos Jorge Velho. De mulher foi Dona Eunice, foi uma grande guerreira, não tinha autoridade. O fenômeno, no entanto, não parou depois da promulgação da Lei Áurea, datada de 13 de maio de 1888, que declarou o fim da escravidão, mas assumiu formas diferentes, não por isso menos importantes, pela sobrevivência de milhares de ex-escravos expulsos das fazendas sem nenhuma forma de indenização. Na maioria dos casos, estas comunidades formadas por negros, mas também índios e brancos, vivenciaram e continuam vivendo na invisibilidade, esquecidas e excluídas por parte do poder público e da sociedade. 100 anos tiveram que se passar para que o Estado brasileiro enfrentasse o problema da dívida histórica com os quilombolas. Isso aconteceu com a aprovação da nova Constituição de 1988, por meio do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que afirma: aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. A efetivação da lei foi, por muito tempo, inviabilizada pela falta de decretos aplicativos, bem como pela forte oposição de várias forças políticas ligadas aos interesses dos grandes latifundiários, grileiros, mineradoras, entre outros. Não tinha autoridade. A aplicação do artigo 68 da Constituição se tornou realidade com o decreto número 4.887, de 20 de novembro de 2003, editado no governo Lula. No artigo 2º se afirma: consideram-se remanescentes das comunidades de quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada à opressão histórica sofrida. O uso e a posse coletiva da terra foram pilares fundamentais para as comunidades quilombolas adquirirem a subsistência material, mas também manterem seus costumes, tradições e sentimentos de pertencimento a um lugar,
É por isso que, muito mais do que uma procura arqueológica do passado, o resgate da posse e a permanência no território se tornam garantia fundamental para a sobrevivência e continuação destas comunidades. Além de garantir o direito à autoidentificação como único critério para reconhecimento das comunidades quilombolas, o Decreto 4.887 determinou a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, por meio do INCRA, para o cumprimento das determinações constitucionais no que diz respeito às áreas de quilombos no Brasil. Um levantamento realizado pela Fundação Cultural Palmares mapeou 3.524 comunidades quilombolas no Brasil. As comunidades autorreconhecidas certificadas são 1.826. Desde 1995 até dezembro de 2011, foram titulados 109 territórios, beneficiando 190 comunidades quilombolas com 11.946 famílias. No estado da Paraíba, já foram identificadas 38 comunidades quilombolas espalhadas em todo o território, do litoral ao sertão. No total, são 2.693 famílias, com aproximadamente 12.000 pessoas. Até meados de abril de 2012, foram concluídos e publicados nos diários oficiais do Estado e da União os relatórios técnicos de Senhor do Bonfim, Matão, Comunidade Urbana do Talhado, Grilo e Pedra d'Água. Também foi concluído o relatório da comunidade Paratibe. Sucessivamente, o INCRA encomendou 9 relatórios nas comunidades de Ipiranga, Guruji, Mundo Novo, Pitombeira, Contendas, Negros das Barreiras, Vaca Morta, Barra de Oitis e Fonseca. O Quilombo Senhor do Bonfim, no município de Areia, é a primeira e única comunidade da Paraíba que até hoje conseguiu alcançar a posse da terra depois de ter percorrido o longo e difícil caminho do processo de identificação, autodefinição, reconhecimento, delimitação, demarcação do território, desapropriação e desinstrução, faltando ainda a titulação devido a causas burocráticas incompreensíveis. No dia 20 de novembro, festa da consciência negra, o presidente Lula, numa grande cerimônia em Salvador, entregou o documento de regularização das terras a 30 comunidades quilombolas. Entre elas, a de Nosso Senhor de Bonfim, situada no município de Areia. Na ocasião, a comunidade foi representada pelo presidente da associação, Geraldo Gomes de Maria, que, no retorno de Salvador, entregou o documento nas mãos da matriarca Dona Severina. O evento foi celebrado com muita alegria e emoção. Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura. A terra de Nosso Senhor do Bonfim é de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ninguém nos toma mais. Um sorriso negro. Boa parte dos quilombos da Paraíba se encontram em lugares de difícil acesso, por causa do posicionamento geográfico, no cume de morros e serras, ou no fundo de vales. Diante deste quadro, é claro a ausência das instituições públicas para a construção e manutenção de estradas adequadas. Isso faz com que seja bastante difícil a comunicação entre as comunidades e o restante da sociedade, contribuindo para acentuar a exclusão. As consequências são bastante graves no plano econômico, bem como no plano educacional e social. A falta de um adequado serviço de transporte aumenta ainda mais o seu isolamento. As condições de moradias nas comunidades quilombolas na Paraíba estão abaixo dos níveis mínimos da necessidade, e muitas ainda são as construções de taipa. A maioria das casas não tem banheiro interno, uma boa parte nem externo, e o sistema de saneamento básico é praticamente inexistente. Nem todas as comunidades possuem uma estrutura escolar. Onde existe, na maioria dos casos, a estrutura é precária, quase sempre inadequada para o número de alunos, faltando frequentemente a água.
Estas escolas adotam o regime multisseriado e, por consequência, a qualidade do ensino está muito abaixo da média nacional. Com efeito, quase 56% dos quilombolas são analfabetos ou analfabetos funcionais. Ainda mais problemática é a continuidade nos estudos dos alunos, os quais, após concluírem as séries iniciais, devem se deslocar para a cidade mais próxima, geralmente distante alguns quilômetros, com transporte precário e irregular, por causa da péssima situação das estradas, mas também pela omissão dos poderes públicos locais. A falta de terra para o cultivo é um dos maiores problemas para a continuidade da existência das comunidades. O quilombo se formou no campo e está vinculado a um território. Sem território não há futuro para a comunidade. Sem terras e oportunidades em suas localidades, muitos quilombolas, sobretudo os jovens, não têm outra escolha a não ser procurar trabalho nos grandes centros urbanos, onde geralmente trabalham com mão de obra desqualificada. Quem permanece tem que arrendar terras a um preço muito alto nas fazendas vizinhas. Infelizmente, ao longo dos últimos 30 anos, a difusão da agropecuária extensiva reduziu bastante a possibilidade de arrendamento para o cultivo de subsistência. Além disso, frente à realização dos laudos antropológicos pelo INCRA, muitos fazendeiros iniciaram ações de retaliação, negando qualquer tipo de arrendamento de terra aos quilombolas, obrigando-os a desbravar novos terrenos, na maioria das vezes em serras íngremes e pedregosas. Debulhar o trigo, recolher. Grande problema é a falta de um sistema público de abastecimento de água na maioria das comunidades quilombolas. Nos últimos anos, em diversas comunidades, foram construídas cisternas para a coleta de água da chuva, mas as cisternas resolvem apenas a questão do consumo humano, deixando em aberto o problema do abastecimento de água para suas plantações e animais. Mesmo assim, são muitas ainda as famílias que não possuem cisternas, sendo forçadas a procurar água, na maioria dos casos de péssima qualidade, em açudes e barreiros distantes. Na doçura do mel, se lambuzar de mel. Em várias comunidades ainda existe a tradição ancestral das louceiras, que produzem utensílios domésticos de argila. Várias mulheres se dedicam à confecção de labirinto, crochê, costura e outras atividades afins. Tais trabalhos objetivam complementar a precária renda familiar, que em 71% dos casos está abaixo ou no limite de um salário mínimo. Vale a pena salientar que a principal renda dos quilombolas é constituída pela aposentadoria dos idosos. A vida nos quilombos, devido à própria história de formação da comunidade e aos laços muito fortes de parentesco, favorece o sentido de pertencimento a uma única grande família, e por isso a dimensão comunitária se manifesta de muitas maneiras, a começar pelo regime tradicional de mutirão, nos roçados, nas farinhadas, na construção das casas, nos transportes dos doentes, entre outros. Mas é sobretudo nas festas religiosas, nos casamentos, nos aniversários, que se manifesta tal espírito e vontade de sair de um cotidiano rotineiro, para encontrar-se e relacionar-se uns com os outros. Em várias comunidades, tais festividades são celebradas ao ritmo da ciranda, coco de roda, forró, capoeira, maculelê. O campo é nosso, de quem lutou, teve a coragem. A religião predominante, embora antigamente imposta pelo regime colonial, é a católica, a qual, ao longo dos anos, se tornou um dos mais importantes elementos de agregação. O seu enraizamento profundo se manifesta claramente nos momentos tradicionais, a exemplos das novenas, dos festejos juninos, das missas, dos batizados. Em muitas casas é possível encontrar paredes repletas de imagens de santos, ao lado das fotografias dos antepassados e da família. A religiosidade de origem africana, infelizmente, foi apagada pela repressão, embora sobrevivam pequenos sinais daquele passado. Em muitas comunidades, alguns membros têm o dom da cura, da reza e de tirar o mal olhado, em qualquer situação,
principalmente nas crianças. Minha autoridade, e nem corria com besteira. A presença e a colaboração da Associação de Apoio às Comunidades Afrodescendentes, ACAD, e da Coordenação Estadual das Comunidades Negras e Quilombola, CECENEC, são fundamentais para a organização e o desenvolvimento das comunidades quilombolas, favorecendo o acesso às políticas públicas do Estado. É graças a essas duas entidades que a maioria das comunidades na Paraíba começou a se organizar, percorrendo o caminho para o autorreconhecimento e a abertura do processo para alcançar titulação do território junto ao INCRA. Em âmbitos diferentes e complementares, a ACAD e CECENEC fazem ponte entre as comunidades e o poder público, contribuindo para o diálogo e a implementação das políticas sociais governamentais, a exemplo do programa Fome Zero, construção de cisternas, programa do leite, programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, programas de desenvolvimento como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O campo é nosso, de quem lutou. Tais iniciativas e ações da ACAD e CECENEC contam com o apoio generoso e solidário de amigos e associações italianas que possibilitam ações como assistência técnica na agricultura biológica, fruticultura, hortas, criação de animais de pequeno porte, microcrédito, cursos de corte e costura, entre outros. Destacamos ainda a construção de uma casa de farinha e 4 centros comunitários, com a participação dos quilombolas em regime de mutirão nas comunidades do Matão, Grilo, Bonfim e Pedra d'Água. A construção do Centro Comunitário de Caia dos Crioulos, com recursos do Banco do Brasil, foi planejada e gerenciada pela ACAD. O protagonismo e autonomia das comunidades quilombolas na Paraíba são grandes metas da ACAD e CECENEC. Não tinha autoridade. O povo quilombola está vivo. É oportuno lembrar que as comunidades quilombolas não são um resquício arqueológico do passado. Ao contrário, elas existem, estão vivas e querem continuar a viver no respeito das suas especificidades, tradições e identidades, e nem por isso pretendem renunciar ao desenvolvimento econômico, social e cultural, ao qual têm direito. Ao longo de 9 anos, em nível nacional, somente 121 das 1.826 comunidades quilombolas, certificadas pela Fundação Cultural Palmares, conseguiram reconquistar a posse de seus territórios. Na Paraíba, esta meta foi alcançada e concretizada somente pelo quilombo Senhor do Bonfim, no município de Areia. O quadro atual parece bastante negativo e desconfortante, se pensarmos no número inexpressivo dos processos concluídos com sucesso. Parece também contraditória a implementação de programas de políticas sociais do governo em favor das comunidades quilombolas, uma vez que se enfraquece a ação para garantir-lhes a posse da terra, assim como previa o decreto de 2003. O risco é que as comunidades quilombolas se tornem objeto de políticas assistencialistas que, embora possam sanar os problemas emergenciais, não representam a solução definitiva para a sobrevivência e desenvolvimento das comunidades. Se os órgãos públicos competentes não agirem com rapidez e determinação no processo de titulação das terras quilombolas, estas comunidades estarão condenadas à desagregação e extinção. Será esta a vontade do governo e da sociedade brasileira? Morre tudo na bala, ninguém sai. Ninguém sai, ninguém sai. Morre tudo na bala, ninguém sai. Morre tudo na bala, ninguém sai. Ninguém sai, ninguém sai. Morre tudo na bala,